Jesus, vamos viver. E mesmo que a terra se reponta em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos fé nas promessas e nos nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que em breve vamos ver nosso Senhor e todos nos unimos desfrutando um novo lar. Com Jesus vamos lá estar. Vamos lá pela fé, os passos de Deus que quer estar. Vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, jamais morte ali reinará no meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, uma nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais serão fim. O céu será para sempre brilhar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido por existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz ainda aqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, uma
Ele prometeu isso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Eu sou Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. Não falhará, não falhará. Não há o que temer, não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. De maneira nenhuma vou te abandonar. E se a gente duvidar disso, estaremos duvidando do poder e da graça de Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. Nosso cordial boa noite, que alegria. Chegar quarta-feira é dia de festa, viu? É dia de festa porque eu tenho um encontro com você na sua casa e eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Entrar na sua casa é um privilégio muito grande. Então, muito obrigado por abrir a sua porta, permitir que eu entre. E hoje à noite nós teremos um assunto assim muito importante. Então, que o Espírito Santo também entre na sua casa, porque ele hoje é o personagem principal para estar aí, porque você vai precisar que o seu entendimento seja aberto para você compreender as coisas que vão acontecer, como vão acontecer, e aí você vai estar preparado. Principalmente se você hoje tomar a decisão de andar sempre ao lado do Mestre, acompanhado pelo Espírito Santo. E aí, meu amado, você cada dia, cada passo, se preparando, se fortalecendo, você vai chegando, e lá você vai estar realmente consciente de tudo que vai acontecer, preparado para enfrentar as batalhas, os obstáculos e ser mais do que vencedor. Bem, hoje nós temos a alegria de ter várias pessoas já conectadas, viu? Alguns nomes aqui já foram marcados aqui, eu estou feliz da vida. Eu tenho que agradecer vocês, porque vocês foram espetaculares na quarta-feira passada. Gente, que maravilha! Que coisa que vocês fizeram! Eu lembro que quando nós estávamos terminando a live, eu falei assim, olha, estamos em 48. Aí terminou a live, não passou 10 minutos, quando eu fui olhar, estava em 80. 80 compartilhamentos. Mas 1 hora, 2 horas depois já estava em 100 e tantos compartilhamentos. Eu fiquei maravilhado, muito agradecido, primeiramente a Deus, mas a vocês também. Muitas pessoas alcançaram.
Então, na última olhada que eu dei, estava com 191 compartilhamentos. Foi assim a live mais divulgada que nós tivemos. Só que além disso, nós tivemos 7.000 visualizações. Isso é um espetáculo, gente. Com aproximadamente pessoas a serem alcançadas de 200.000 pessoas. Olha só que maravilha. E eu quero que esta noite você repita essa proeza. Vocês foram espetaculares e eu tenho que agradecer. Agradecer de coração. Bom, nós temos vários nomes que estão aí já conectados conosco. E eu quero então ganhar tempo, né? Tem que ser breves hoje, porque o tema é um pouquinho extenso. Teremos várias passagens para ler. Então, eu queria começar já dizendo os nomes que estão conectados conosco, porque nosso tempo hoje vai ser um pouquinho mais apertado. Muito bem. A primeira pessoa que estava conectada na hora que começou o primeiro louvor é Luciana Nascimento, ela de Iputinga. Luciana e Edson. Eu tive a alegria de estar na casa de vocês essa semana. Tivemos ali um momento muito gostoso, né? Oramos juntos, ouvi testemunhos maravilhosos ali que aqueceram o meu coração. Um privilégio, viu, Luciana? Obrigado por você estar conosco nesta live, nesta noite. O Fernando José, o segundo que entrou, né? O Edson já falei. Aí tem mimos da Manu, é a Manu de Putinga, está conosco lá. Então, com certeza, Jéssica está junto, Marlene está junto, Daniel está junto e assim por diante. Aí vem Valdete Costa, Cláudia Jaqueline de Jardim Primavera, Fátima Dias de Iputinga, Henrique Norte, Roberto Luciano conosco. Roberto Luciano é de Nova Morada, Oswaldo Máximo de Nova Morada, mas que mora lá em São Lourenço, Cleide Ferreira daqui de Abreu e Lima, Zefinha Santana aqui de Caetés 1, Nem Cabral de Vale das Pedreiras. Agora um abraço, uma menção especial para Saulo e a avó Rejane dele, que está assistindo também conectados. Aqui foi um recado especial que eu recebi. Então, Saulo e Rejane, sejam bem-vindos. Receba o meu abraço aí na sua casa, tá bom? Aqui está também a Patrícia Barros, de Iputinga, Lúcia Barbosa, o Antônio Ressurreição, de Nova Morada. Temos também aqui a Marlene Santos, a Geisa Barros e a Miriam Souza. Então, a Marlene de Iputinga também está conosco. Então, esses são os nomes agora marcados. Acabei de ver aqui Rosemary Medeiros também, né? Que está conosco. E preciso fazer menção a mais uma pessoa especial que está conosco, está assistindo conosco, é a Sandra. A Sandra é a namorada do Fernando. Sandra, alegria muito grande ter você conosco. Com certeza a sua branquinha também está assistindo aí, né? A sua cachorra, essa branquinha bonita que você tem aí, né? Que Deus te abençoe, Sandra. Estou com saudade de vocês. Logo, logo a gente vai se ver, tá certo? Um forte abraço e que Deus realmente possa nos abençoar, nos capacitar, nos dar sabedoria para compreendermos as verdades na palavra de Deus sobre o tempo da angústia. Muito bem, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus, nosso maravilhoso Pai que estás nos céus. Graças te damos porque o Senhor nos conduziu mais um dia. Graças te damos porque chegamos ao final do mesmo. E agora tendo o privilégio de iniciar esta live, este culto de adoração, de conhecimento, de louvor a Ti, de reconhecimento, de entrega de nosso coração ao Senhor. Então te pedimos, ó Pai, pela Tua graça, pelo Seu Espírito Santo, para que possa alcançar cada lar aberto, cada pessoa que está conectada, que possa receber o refrigério do Espírito Santo, mas também receber, ó Deus, sabedoria e entendimento, para que a mensagem que vamos estudar nesta noite possa ficar bem entendida, bem guardada no coração, porque são coisas que irão acontecer, que iremos passar por isso, para que nós possamos, ó Deus, estar cientes do que vai acontecer, mas irmos nos preparando no Senhor, passo a passo, e podemos enfrentar os obstáculos, as armadilhas, as perseguições, e sairmos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção e a Tua direção,
Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amados. Nesta noite nós vamos continuar, estamos continuando com os temas difíceis da Bíblia. E nesta noite nós vamos então conversar. Na semana passada foi selo de Deus e a marca da besta. Hoje nós vamos começar falando sobre o tempo da angústia. E quando a gente fala sobre o tempo da angústia, tem algumas coisas que a gente tem que lembrar. E eu queria então começar com um texto bíblico, um texto que nós já começamos na semana passada e na semana retrasada também. Eu quero começar com ele, porque é o verso que a gente tem que estar atento mesmo. Romanos 13, verso 11. Então abra sua Bíblia aí em Romanos 13, verso 11, e a gente vai começar com este verso. Um verso de alerta para você e para mim. Por quê? Porque você conhece as verdades da palavra de Deus, então você tem que estar mais atento ainda. Porque se você conhece as verdades da palavra de Deus e não está atento, você vai ser pego de surpresa por querer. E aí fica mais difícil. Então, aí Romanos 13, verso 11 diz o seguinte: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Ou seja, é para mim e para você. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então observe, nós estamos num período de definição. E alguém que conhece a verdade não pode ficar dormindo, deitado em berço esplêndido, na rede, numa boa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí vai. Não anuncia o evangelho para ninguém, não compartilhe as lives, tá tudo certo. E de repente vem repentina destruição. E serão pegos de surpresa, sabendo das coisas que vão acontecer. Então, você viu que eu já fiz aí um gancho, né? Compartilhe a live, por favor. Curta a live, compartilhe a live. Vai lá e curta a página da igreja também. Não deixe de curtir, não. Tá bom? Porque mais pessoas alcançarão essa mensagem necessária para o tempo que nós vivemos. Muito bem. Já começamos então falando sobre isso. Eu queria mostrar para vocês agora uma tela. Eu vou virar a tela aqui, a câmera aqui para vocês verem, tá bom? Importante essa tela aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Então, rapidamente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Esse diagrama apresenta o nosso tempo aqui, ó, nossos dias aqui, ó. Nesses nossos dias estão apresentados aqui as coisas que estão acontecendo ou vão acontecer. Aqui aparece o revivamento e reforma, aparece o selamento, aparece a chuva serôdia, aparece a sacudidura, o alto clamor e o tempo de angústia prévio. São essas 6 coisas que estão acontecendo e vão acontecer antes do fim do tempo da graça. Então, antes do fim do tempo da graça, vai estar acontecendo tudo isso aqui. Hoje, nós estamos nesse período aqui, olha, revivamento e reforma. Daqui a pouco a gente vai sair daqui e vai vir para a sacudidura. Da sacudidura a gente vem para o alto clamor e o selamento. E aí antes do selamento, desculpa, o alto clamor e a chuva serôdia, né? Com poder e grande glória, com o auxílio do Espírito Santo, iremos clamar e falar da salvação. E então logo depois vem o selamento, ou o tempo de angústia prévio, e vem o decreto dominical. Quando acontecer o decreto dominical, nós temos que ficar atentos, porque quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, está na hora de nós sairmos das grandes cidades e irmos para pequenas cidades. Vai haver uma grande perseguição. E aí então acontece o selamento e a porta da graça se fecha. Quando a porta da graça se fecha e acontece o selamento, os anjos soltam os ventos, aqueles 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra segurando os ventos. Os 4 anjos soltam os ventos. E aí então, logo depois vem o tempo de angústia, esse tempo que a gente vai estudar aqui hoje. Esse tempo de angústia, aliado com o decreto de morte. Então está na hora de sair das pequenas cidades e ir para as montanhas, para as matas e assim por diante. E lá ficarmos aguardando o dia da libertação, que é a segunda vinda de Jesus. Então este é um diagrama que você precisa conhecer, você precisa ter isso aí na geladeira da sua casa.
Você precisa ter esse diagrama na porta do seu quarto, do seu guarda-roupa, para você estar sempre olhando para isso. Por quê? Porque quando você está olhando para isso, você está lembrando das coisas que estão para acontecer, e você vai então se animar cada vez mais a se preparar e se entregar, a anunciar o evangelho. Então, divulgue essa live, compartilhe bastante para que as pessoas possam assistir isso aqui. Sabe, isso aqui é uma prévia de tudo que vai acontecer de hoje até a volta de Jesus. Então, nós temos que estar preparados. Tá certo? Muito bem. Vimos o diagrama, agora vem então o texto base para a mensagem desta noite. Romanos 13:11 é um texto base para o tempo em que vivemos. É o tempo de despertar, temos que acordar, não podemos ficar dormindo. Mas o texto base para a mensagem de hoje, então, está em Daniel 12, verso 1. Daniel 12, verso 1, nós temos Daniel fechando ali as profecias do seu livro e trazendo para a gente uma mensagem muito especial sobre a vitória do arcanjo Miguel. E aqui, no capítulo 12, no verso 1, diz assim, olha só. Aí a palavra diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, nesse caso, no livro da vida. Então, observe. A palavra de Deus está trazendo aqui algumas informações importantes. Nesse tempo se levantará Miguel. Então, 3 informações importantes nesse verso. Esse termo, nesse tempo, a gente vai ver o que significa isso. Aí fala que se levantará Miguel, a gente vai ver quem é Miguel e o que significa ele se levantar. E aí então vem também aquele ponto que é a mensagem principal: haverá um tempo de angústia. Esses 3 termos desse verso está então marcado o escopo da mensagem de hoje, para a gente poder compreender o tema de forma geral. Então, Daniel 12:1, essa expressão nesse tempo que começa o texto, se refere à menção de Daniel 11:40. 11:40 fala, é só voltar algumas linhas para cima aí, olha, 11:40 diz assim: no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Nesse tempo de Daniel 12:1 tem a ver com o tempo do fim. No tempo do fim, ele está fazendo menção a esse momento. Nesse tempo do fim, Miguel se levantará. Certo? Então, quando Daniel começa falando em Daniel 12, verso 1, falando, nesse tempo se levantará Miguel, esse tempo é o tempo do fim. Fim dos tempos, tempo do fim, mesma coisa. Ou seja, o período que nós estamos vivendo, daqui para frente está perto de acontecer isso. Jesus se levantar. Então, na ação dele se levantar, acontece o tempo da angústia. Então vem a pergunta: quem é Miguel? Quem é esse Miguel? O que a Bíblia apresenta sobre ele? Então temos algumas citações importantes. Quem é Miguel? Daniel 10:13 fala que é um ser mais poderoso que a hoste angélica, que vence o inimigo. Em Daniel 10:21 fala que ele é o príncipe, filho do rei do povo de Israel. Em Daniel 12, verso 1, nós acabamos de ver que ele é o protetor dos filhos de Israel. Lá em Judas, verso 9, diz que ele é o arcanjo superior primeiro, que venceu ao diabo na disputa pelo corpo de Moisés. Ressuscitou Moisés e levou para o céu. Em Apocalipse 12, versos 7 a 9, Miguel é o líder dos anjos bons que venceu e expulsou Satanás do céu. Então, a pergunta é: quem é Miguel? Com todos esses textos, como é que a gente definiria quem é Miguel? Então, 3 perguntas importantes. Quem tem mais poder que todos os anjos para vencer Satanás? Quem é o filho do rei de Israel? Quem é que estava perto de Moisés após a sua morte? Quem é que expulsou Satanás do céu? Jesus.
Então Miguel é Jesus. E quando a gente para olhar esse termo Miguel e fazer a comparação com Jesus e fazer a comparação com o arcanjo, a gente vê que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, fala que a voz do arcanjo ressuscitarão os justos. E lá em São João, capítulo 5, verso 27, verso 28, Jesus fala que é a voz dele, do Filho do Homem, que vai despertar os mortos. Então, Jesus faz referência a ele mesmo. Miguel, então, passa a ser o anjo que vai, o arcanjo Miguel, que vai, então, reger as hostes celestiais na busca para os céus, pelos céus. O nome Miguel, em hebraico, quer dizer assim, quem é como Deus? Uma pergunta. E por que ele é como uma pergunta? Sabe, o nome, na verdade, é uma repreensão que Jesus faz ao inimigo, porque o maior desejo de Satanás é ser igual a Deus. Está lá em Isaías 14, versos 12 a 14. E serei igual a Deus. Subirei até as mais altas as alturas e colocarei meu trono, né? E serei igual a Deus. É o desejo dele. Então, o nome Miguel, que significa quem é como Deus, é uma certeza, uma afirmação de que não tem outro que seja como Deus que Jesus e o Espírito Santo. Bem, agora a gente então vai entender o seguinte. O ato de levantar-se significa alguma coisa. Então, o texto começa assim: nesse tempo se levantará Miguel, o defensor defensor dos filhos do povo de Israel. E quando ele se levanta, o texto fala que vai haver um tempo de angústia como nunca houve em todos os tempos. Vamos lá. Podemos então chegar à definição de que o tempo de angústia começará quando Miguel se levantar. E quando Jesus saiu da terra e subiu para o céu, em todo o seu tempo lá, ele está ministrando em favor dos justos. No primeiro momento como sacerdote, depois como sumo sacerdote. E Jesus é visto na Bíblia, em alguns textos, como ele estando assentado, ministrando por nós à direita de Deus. Em algum momento em pé, em algum momento sentado, mas está à direita de Deus. E da mesma forma acontecia lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava e ficava em pé ali, ao lado do trono de Deus, que nesse caso era a arca, e ele ficava ministrando, intercedendo para a purificação do santuário. É o que ele está fazendo como nosso sumo sacerdote lá no céu. Lá em Lucas, no capítulo 22, verso 69, Jesus disse que ele se assentaria à direita de Deus. Lá em Atos 7, 55, Estevão disse que ele viu Jesus em pé à direita de Deus o Pai. Então, ele sempre está à direita. Em Romanos 8, 34, Paulo confirma a posição de Cristo e diz que ele está intercedendo por nós. Lá em Efésios capítulo 1, verso 20, Jesus assentou-se à direita de Deus após a ressurreição. Meus amados, nós vemos que a posição de Jesus no céu é estar à direita de Deus no seu trabalho intercessório por cada um de nós. O que nós podemos entender então é que, enquanto o Consolador estiver na terra hoje, Jesus vai estar onde? À direita de Deus. O Espírito Santo aqui convencendo os homens dos seus pecados, da justiça e do juízo, e Jesus está à direita de Deus, à direita do Pai, intercedendo, fazendo trabalho como sumo sacerdote, como advogado. Então, quando ele se levanta, então, o levantar-se de Miguel é o momento que Jesus terminou a ministração no santuário celestial, a intercessão, e aí ele se prepara para vir à terra para resgatar o seu povo. Esta é a cena de Daniel 12:1. Né? Nesse tempo se levantará Miguel, o defensor do povo, o príncipe, né, de Israel. O livro O Grande Conflito, na página 619 e 620, traz um texto muito bonito que diz assim:
No momento que ele termina, né, o trabalho de intercessão, né, passou todos os nomes, aí o texto traz assim: cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas ao fazer ele o solene aviso. Qual aviso? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Está lá em Apocalipse 22, verso 11. Nesse caso, né, todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Aí então, deixa ele o santuário e as trevas cobrem os habitantes da terra. Satanás vai mergulhar os habitantes da terra em uma grande angústia final. Os 4 anjos soltam os 4 ventos. E enquanto isso está acontecendo, o povo de Deus está passando pelo tempo da angústia, que também é conhecido como a angústia de Jacó. Então vem a pergunta: o que é o tempo da angústia? O que é a angústia de Jacó? A angústia de Jacó, ou o tempo da angústia, nós podemos separar em 4 partes. A primeira parte, ou 3 partes na verdade, que é a angústia física, porque vai haver um jorrar de adrenalina no corpo, então o corpo vai sofrer bastante por isso. Cansaço de sair correndo e fugir, vai para lá e para cá. Perseguição. Também alguns serão perseguidos e colocados em prisões. Então, segundo momento, a angústia de Jacó envolve a perseguição que vai acontecer. E também, de forma principal, a angústia mental. Porque a mente vai estar trabalhando a 1000 por hora. Tentando encontrar assim, o refrigério de lembrar que ele pediu perdão por todos os pecados. Por que está acontecendo isso? Porque acabou o ministério de Jesus lá no Santíssimo, ele sai do santuário, falou está feito, e então começa a se preparar para vir para a terra. E nesse momento, a porta da graça se fechou, os 4 anjos soltam os 4 ventos, a angústia toma conta do povo, o decreto de morte aconteceu, então está uma balbúrdia muito grande aqui na terra. E aí vem um texto da Bíblia, para a gente se situar melhor e ver como vai acontecer. Jeremias 30, versos 5 e versos 6 e 7, diz assim: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai e vede se um homem tem dores de parto. Então, por que vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tornaram macilentos os seus rostos? Ah, porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Observem, em Jeremias 30, versos 5 a 7, em uma das profecias, faz menção, numa interpretação do tempo da angústia. Lá, tempo de Jacó. Angústia de Jacó, lá na frente, lá pertinho da volta de Jesus. Só que o que eu acho bonito aqui, maravilhoso, é a última frase. É a promessa do livramento. Mas ele será livrado dela. Ele, Jacó, ou seus descendentes, serão livrados dela, da angústia. Vocês perceberam os 3 hinos que colocou como louvor no início? Um falando das crenças, das verdades da palavra de Deus, no que é que nós cremos. Então temos que pegar essas crenças e vivê-las. O segundo texto fala da volta de Jesus e traz algumas imagens, algumas cenas, alguns textos que mostram como vai estar a terra naquele momento. Mas o terceiro hino falou que não há o que temer, porque ele está conosco. Não é para se assombrar, não. Ele está conosco. O Deus de Israel está do nosso lado. Então a promessa de Jeremias vai se concretizar. Os descendentes de Jacó, ou Jacó, vai ser livrado da angústia. Eu e você seremos livrados. Aí vem um outro texto lá de Apocalipse, capítulo 7, verso 13 e 14, que diz assim: então
um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação. Esta grande tribulação é exatamente o tempo de angústia, aquele qual nunca houve em todos os tempos. É esse aí, ó, é a grande tribulação. É os momentos que antecedem a volta de Jesus. Tudo que vai estar acontecendo aqui na terra, o povo de Deus vai estar passando por tudo isso. Esses que passarem por esse momento, é aquele que vai estar chegando da grande tribulação e vai estar vestido de branco. São 144 mil. Estes, nós lemos dois textos, Jeremias 30, Apocalipse 7. E muitos outros textos indicam que antes de Jesus voltar, antes dos salvos serem recebidos no céu, eles terão que passar por um difícil tempo de provações. É o tempo da angústia. Então, quais são as características do tempo da angústia? Ou seja, o que é que vai estar acontecendo ao nosso redor para a gente identificar que estamos no tempo da angústia? Primeiro passo, nós temos que lembrar que o povo de Deus será selado. Não acontece o tempo de angústia, não acontece dos 4 anjos soltarem os 4 ventos, enquanto o povo não estiver selado. E nós temos um verso em Apocalipse que fala sobre isso. Que foi falado para o anjo, o recado para os 4 anjos: não soltem os 4 ventos enquanto não forem selados o povo de Deus. Então o povo de Deus é selado. Fecha-se a porta da graça, o povo de Deus é selado. E aí os 4 ventos são soltos. O Espírito Santo se retira dos ímpios e da terra e sobe. Gênesis 6, verso 3. Vamos ler. Gênesis 6, verso 3. Falando sobre a retirada do Espírito Santo. Então, lá um pouquinho antes do dilúvio, Deus já faz esta observação com relação ao Espírito Santo. Olha só o que diz aqui, Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Até aquele momento, as pessoas viviam 600, 700, 800, 900 anos. Mas a maldade se tornou tão grande que Deus acabou colocando um limite de idade e deixando a promessa, a definição de que o Espírito Santo não ia ficar para sempre. Então, neste momento agora, o Espírito Santo sai da terra do ser humano e aí as coisas vão acontecer. Outro texto é o de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Então, enquanto houver pessoas com disposição de ouvir a voz do Senhor, o Espírito Santo vai estar atuando. Mas quando acabar tudo, ou seja, quando Jesus terminar lá, porque não tem mais pessoas para mudar de lado. E aí o Espírito Santo sobe. Então o Espírito Santo sai, os anjos bons protegem o povo de Deus, para não ser afligidos pelas 7 pragas, e os anjos maus espalham calamidade no mundo. Esta é a cena do que vai estar acontecendo nesse tempo da angústia. Bom, a decisão então final é tomada lá no santuário celestial, selando para sempre o destino dos habitantes da terra. Não tem mais mudança. Quem é justo, continue justo. Quem é injusto, continue injusto. As formas de religião aqui na terra continuam, porque ninguém sabe ainda do que aconteceu no céu. Tudo aqui vai estar acontecendo e as pessoas vão continuar aí, né, na luta pelas religiões. Vai ter o ecumenismo, e então o povo fiel de Deus vai continuar justo, trabalhando e defendendo e vivendo pelos mandamentos, vivendo pela graça de Cristo. Mas as religiões vão estar, na verdade, juntas. O cristianismo estará unido sob a bandeira da desobediência. Então todos eles juntos, fazendo o quê? Em perseguição ao povo de Deus. Porque o povo de Deus, como minoria, será acusado de estar causando as calamidades ocorridas no mundo todo. Então, o povo de Deus que quer seguir os passos de Jesus, fazer o trabalho de divulgação da redenção, da esperança, de salvação, esse povo será acusado de ser o responsável por todas as mazelas que estão acontecendo no mundo inteiro. Se prepare, meu irmão.
Isso vai acontecer. E tudo isso acontecendo, e vem um decreto que será pronunciado contra os que são fiéis à lei de Deus. O decreto dominical já aconteceu e agora vem o decreto de morte. Enquanto tudo isso está acontecendo, o povo de Deus está em uma angústia muito grande. Angústia de Jacó. A noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, está lá em Gênesis 32, versos 24 a 30. Representa a experiência do povo de Deus no tempo da tribulação. Então, aquele sentimento de Jacó, de colocar, passar aquela noite lá em oração e angústia ali, porque eu não sei se meu pecado está perdoado, Esaú está vindo para me matar, eu não sei o que vai acontecer. Então, ele se apegou em Deus ali, se agarrou no anjo, falando, eu não te deixo ir enquanto não me abençoares. Sabe isso que está acontecendo lá naquela noite? Representa o que vai acontecer no tempo da angústia. O que é que causou angústia em Jacó? Então a gente vai ver algumas coisas. Primeiro, o seu pecado em enganar o pai e trair o irmão. Ele teve que sair fugido de casa, porque senão o irmão ia matá-lo. E aí passou aquela viagem lá de angustiosa até a casa de Labão. E lá construiu sua vida, e aí chegou o momento de voltar, voltou para casa. Mas quando ele está no caminho de volta para casa, ele recebe a informação de que Esaú está vindo. Esaú se aproxima com uma multidão contra Jacó. E Satanás o acusava diante dos anjos lá, para desanimá-lo, e atormentando Jacó, sempre. E Jacó, angustiado, não sabia o que fazer, e o silêncio de Deus levou ele a se humilhar de oração a noite toda, até obter a vitória. Então, aquele momento da angústia de Jacó é, assim, uma representação do que o povo de Deus vai passar como experiência no tempo da angústia. Então, no livro Grande Conflito, na página 624, diz assim: assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruir o povo de Deus no tempo de angústia. E assim como acusou Jacó, acusará o povo de Deus. E ele conta com as multidões do mundo como seus súditos. Mas o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus está resistindo à sua supremacia. Se ele os pudesse eliminar da terra, seria triunfo, o seu triunfo seria completo. Então, Satanás acusou Jacó lá e vai acusar o povo de Deus aqui. Mas o texto em Grande Conflito fala que o povo de Deus vai triunfar. Então, vamos separar duas coisas, dois pontos importantes quando a gente fala sobre o porquê do tempo da angústia. Primeiro, vai estar acontecendo uma perseguição movida pelos demais cristãos. Todos os cristãos reunidos perseguindo o povo de Deus. Aí tem um texto que diz o seguinte: quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Muitos, porém, serão arrojados na escravidão, mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer de fome, nos escuros buracos, calabouços e prisões, porque para as pessoas que estarão perseguindo, na cabeça deles, eles são os culpados. Então vai fazer tudo o que puder para infligir o maior sofrimento possível. Além da perseguição, e agora talvez seja até mais forte, e aí vem o segundo ponto, é o temor de que haja ainda algum pecado não confessado nos livros que já foram fechados. Essa angústia vai ser a pior do que a perseguição. O texto
No Espírito de Profecia, lá em Grande Conflito, na parte 624, diz assim: embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam para destruí-los, a angústia que sofrem não é, todavia, um medo de perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo pecado, e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Está lá em Apocalipse 3:10. Então há uma promessa de livramento. E o povo de Deus sabe disso. Sabe disso. Mas a angústia de pensar, de imaginar que não confessou todos os pecados e que não será livrado, ou seja, vai fazer parte dos perdidos, isso traz uma angústia muito grande. Este é o sentimento que vai estar na mente do povo de Deus. Só que tem uma coisa importante. E que talvez alguém esteja pensando assim, mas, puxa vida, eu não sei se eu vou suportar isso. Quando eu estava como diretor do colégio adventista, uma tarde, final de tarde, já tinha terminado as aulas e a minha filha entrou na minha sala, Priscila, entrou na sala, estava brincando lá no pátio, ela veio para a sala ali, sentou, ficou comigo um pouquinho, e falou assim: papai, eu precisava dizer uma coisa para você. Diga, filha, o que acontece? Eu falei: papai, eu preciso dizer para você que eu tenho medo da volta de Jesus. Eu falei: por que, filha? É o momento mais esperado, mais aguardado, um momento glorioso, né, de libertação. Por que você tem medo? Eu falei assim: ah, papai, eu tenho medo porque a gente vai ser perseguido. Então vai ser muito sofrimento. Eu não sei se eu vou suportar isso. E naquele dia eu falei para ela: filha, é muito importante que você continue com esse medo, sabia? Porque esse medo vai te fazer ficar mais perto de Jesus. Mas não deixe esse medo acabar com você, porque na palavra de Deus diz que nós seremos livrados. E talvez, depois de ouvir os relatos que eu falei, os textos que eu li aqui, alguns de vocês possam estar também preocupados. Será que eu vou suportar essa pressão, essa perseguição? Será que eu vou suportar a angústia? Será que eu não vou sucumbir? Será que eu não vou então negar Jesus e ir para o povo que está perseguindo? Amado, meu conselho é: continue no caminho do Senhor. Não desista. Não deixe o medo fazer você vacilar e cair. Por que eu posso falar isso? Porque a palavra de Deus diz claramente que o povo de Deus será livrado. As pragas estarão caindo. E aí eu venho confirmar, tá bom? Alguns dias atrás, ou na quarta-feira passada, eu falei sobre os 7 pragas, e em algum momento pode ser que eu tenha falado que seria antes da Porta da Graça, mas eu quero confirmar para você. Se eu falei, é que eu estava empolgado ali, mas confirmar para você. As 7 pragas acontecerão depois que fechar a Porta da Graça. Acontece o selamento, a Porta da Graça é fechada, os 4 ventos são soltos e aí caem as 7 pragas. E o povo de Deus, a exemplo do que aconteceu lá no Egito, serão protegidos das pragas. Então nós não precisamos temer. Por isso que a gente cantou Não Há O Que Temer. Porque Jesus falou que vai estar conosco. Mas vamos lá. Digamos que você realmente imagine que não tem condições. Então eu vou sossegar o seu coração mais uma vez. Porque nós temos uma promessa. Essa promessa está no livro Conselhos sobre Saúde e também está no livro Eventos Finais. Eu tenho a referência só do Conselho sobre Saúde, está na página 375. Nesse texto, diz assim, vou dar um resumo e vou ler o texto, tá bom? Diz assim: aqueles que não conseguirem, que Deus sabe que não vai suportar essas provações. Ele é fiel na verdade, ele é firme, ele é assim, alguém dedicado a Deus e coração nas mãos de Deus, mas sente que ele é fragilizado e não vai suportar, vai sucumbir mediante tanta provação, Deus recolhe ele antes. Deus guarda ele, coloca ele para dormir e esperar a volta de Jesus.
o texto diz assim, ó, muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Essa é outra razão porque deveríamos dizer no fim da nossa fervorosa oração: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que esse texto está dizendo é o seguinte: se Deus conhece o seu coração, sabe até o seu limite, até onde você pode suportar, ele percebe que se for um pouquinho mais, você não vai suportar, o que ele vai fazer? Ele vai recolher você. Vai te guardar. Para te preservar salvo. E aí então acontece tudo que acontecer, logo depois você é ressuscitado e vai ver Jesus descendo as nuvens dos céus. Vou ler de novo, tá bom? Porque esse texto aqui é o último texto, né, do Espírito de Profecia. Depois a gente vai citar apenas um verso e a gente encerra. Vou ler de novo. O texto diz assim, né? Conselho sobre Saúde, página 375, diz assim: muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Antes do tempo da angústia, antes das 7 pragas, ele vai morrer. Para poder ficar guardadinho, esperando a volta de Jesus. E aí o texto continua dizendo: esta é outra razão porque deveríamos dizer no fim de nossa fervorosa petição. Cada oração que a gente vai fazer, lembre-se de falar sempre assim: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque a gente faz pedidos que a gente nem sabe se é bom pra gente. A gente acha que é, mas Deus sabe se é ou se não é. Por isso é muito importante que a gente coloque sempre o quê? Segundo a vontade de Deus. Porque se for da vontade de Deus, nós vamos morrer. E depois vamos ressuscitar para ver Cristo nos céus. Então você não precisa ficar desesperado ou desesperada. Apenas continue pesquisando, continue estudando, o seu momento de comunhão com Deus, as suas orações, continue fazendo, continue intercedendo por pessoas. Continue falando para as pessoas ao seu redor sobre Jesus. Você não pode deixar de falar. Essa é a parte mais importante. Você não pode deixar de se fortalecer espiritualmente na sua fé. E também não pode deixar de falar para os demais. Porque se você só se fortalecer e não falar para os demais, não adiantou nada. Você está juntando água parada. E água parada dá dengue espiritual. É caixão. Eu não vou falar vela preta não, é caixão. Agora, se você recebe, né, o alimento espiritual e divulga e transmite, então você está se fortalecendo cada vez mais. Lembra do pastor Clóvis? Recebendo a bênção, administrando a bênção e o quê? Passando a bênção. Tem que ser assim. A gente só receber e administrar não resolve nada não. A parte principal é o terceiro item, a terceira perna é passar a bênção. Para mais pessoas conhecerem sobre esta notícia maravilhosa da volta de Jesus. Sabe o que significa? Que Deus conhece todos os detalhes da minha vida e da sua vida. Ele sabe quem é que vai suportar e quem não vai suportar. Aqueles que suportarem vai ficar como uma coluna, vai ficar como um baluarte, vai ficar como um modelo, dizendo assim, olha, vale a pena estar com o Senhor, passando pelas dificuldades, mas vencendo, 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 até ser mais do que vencedor. Mas como Deus sabe todas as coisas, e aí ele sabe que aquela pessoa é muito fiel, é muito dedicado, está sempre testemunhando, está sempre em comunhão, se fortalecendo cada vez mais, mas ele tem um limite. E o tempo da angústia vai ser um limite maior do que ele pode suportar. E Deus vai lá e coloca ele para dormir. E depois ele vai acordar e fala assim, olha, vem te buscar. Deus não esquecerá do seu povo. Então, não há o que temer, contigo eu estou. Deus não esquece o seu povo. Eu queria ler o último verso. O último verso está aqui em Isaías 33.
talvez na sua mente, vai falar de Apocalipse, né? Não, vamos ler Isaías. A gente viu um texto de Jeremias, a gente viu o texto de Apocalipse, agora a gente vai para Isaías, capítulo 33. Um texto muito lindo. O verso 16 e o verso 17. Olha só o que diz a palavra de Deus, olha só, acompanha comigo. Este é o povo de Deus, tá? Habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e a sua água serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. Olha só, Isaías falando do tempo da angústia. O sofrimento vai estar grande, mas eles vão estar habitando nas alturas, nas fortalezas das rochas. Serão o alto refúgio que eles precisam. E se estiver preocupado com fome, não tem preocupação não. O pão lhe será garantido. E as águas serão certas. Deus vai mandar o pão pelas águias, vai mandar pelos gatos, vai providenciar um monte de animal para poder trazer o pão para você. Não se preocupe com isso. Deus não se esquecerá do seu povo. Meus amados, eu quero terminar dizendo o seguinte. Hoje é o tempo de nós colocarmos nossa vida em dias com Deus. Não é amanhã. É agora. Então você que está assistindo essa live e é um membro que está participando das atividades da igreja, está assistindo às lives, está fazendo todo o possível para estar mais perto de Jesus, continue. Não desista. Fique firme. Porque está chegando o tempo da volta de Jesus. Está chegando o tempo da angústia. Está chegando o tempo do selamento, das 7 pragas. Mas também está chegando o tempo do livramento. De subir e ficar para sempre com o Senhor. Mas você que está assistindo e que é membro da igreja, conhece as verdades, mas está sentindo meio desanimado, não tem feito o seu momento de comunhão, não tem estudado a lição da escola sabatina, nem fez assinatura para o ano que vem, não vai fazer nada. Mas você conhece as verdades. Você sabe que se você não se alimentar agora, na hora que você precisar, você não vai ter forças para isso. Meu amado, meu irmão, minha irmã, Deus ainda tem planos especiais para você. Não deixe que o desânimo ou as doenças, seja o que for, venha atrapalhar o seu relacionamento com Deus e o seu preparo para encontrar Cristo no Deus dos céus. Deus ainda está dando a oportunidade para você renovar a sua vida, a sua fé com Deus e ser agora uma testemunha fiel, uma testemunha da esperança e sair anunciando e falando e propagando, transformando vidas ao seu redor, por onde você estiver. Sorrindo, como eu disse na meditação de antes de ontem, um sorriso no rosto. Não fique de cara amarrada, por favor. O cristão tem que ser alguém feliz. Mostre nos seus lábios, no sorriso dos seus lábios, que você tem razão de ser feliz. Salvação de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para você não sofrer e não ficar de cara amarrada. Mas pode ser que eu esteja falando também para alguém que está assistindo, mas não tomou a sua decisão ainda de se batizar. Então, meu amado, você também está tendo a oportunidade, conhecendo coisas que a maioria não conhece, de coisas que irão acontecer, e que se a gente se preparar, a gente vai passar incólumes, protegidos. Sabe aquele verso lá de Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. É isso aí, ó, angústia. Mas diz assim, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É o hino que eu coloquei, o terceiro hino que eu coloquei. Então a mensagem de hoje não é para trazer desespero para você de forma alguma. A mensagem de hoje não é para deixar você preocupado e agora, será que eu vou? Não, não é isso não. A mensagem que trouxe para a gente hoje, na verdade o Espírito Santo trouxe para a gente, é para que a gente se prepare, porque isso está para acontecer. Então a gente tem que se fortalecer quando? Hoje.
Porque quando chegar, nós estaremos fortalecidos, precavidos, com a nossa lâmpada acesa e com o azeite para colocar na lâmpada. E a gente vai sair para encontrar o noivo que vai estar chegando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele. Que ele tenha misericórdia de você. E que ele te dê a paz. Meu amado, é um privilégio muito grande passar esses momentos com você. Então você que acompanhou e não compartilhou, ainda dá tempo, compartilhe. Olha, na quarta-feira eu já conheço o potencial de vocês, viu? O potencial de vocês não é pouco não. Na quarta-feira passada vocês chegaram a 191. Hoje vocês têm que chegar nisso ou mais, por favor. Não é porque eu quero ser famoso não, não tem esse interesse não. É porque eu quero que essa mensagem alcance mais pessoas. Um compartilhamento que você faz pode alcançar a pessoa que vai estar assistindo e os amigos dele que vai, quando acessar, vai ver a mensagem. Por isso que a previsão aumenta muito mais. Por isso que a previsão de pessoas que podem ser alcançadas é de 200 mil pessoas. Imagine, na quarta-feira passada. Hoje, então, falando do tempo da angústia, meu Deus, vai ser 500 mil, nem. Que Deus possa nos abençoar. Possa dirigir nossos passos. Feche seus olhos, nós vamos orar a Deus. Muito obrigado, nosso Deus e Pai, pela mensagem especial desta noite. Porque esta mensagem é um alerta das coisas que irão acontecer, pelas coisas pelas quais nós iremos passar. E se nós temos no coração o desejo de encontrar com Cristo nas nuvens dos céus, nós temos que saber que iremos passar por isso. E para passar por esse momento de angústia, nós temos que nos preparar e nos fortalecer hoje. Por isso eu peço ao amigo Espírito Santo, para que alcance cada coração e preencha cada vazio que há na existência da nossa vida. Para que a gente seja então fortalecido e transformado e vencendo a cada dia, vencendo a cada obstáculo, para chegar lá no final e sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Faze de nós teus atalaias, mensageiros da esperança, anunciando a esperança da volta de Jesus. Para isso nós pedimos o perdão dos nossos pecados. Purifica o nosso ser, transforma o nosso caráter. Queremos ter um caráter igual ao caráter de Jesus. Para assim podermos receber as gotas ou as águas da chuva serôdia. Sermos inundados pelo Espírito Santo e assim sairmos para anunciar. Amém. Dê-nos a certeza de sermos vencedores hoje e sermos vencedores no tempo da angústia. Para assim recebermos a recompensa final, que é de estar contigo na cana celestial. Toma nas tuas mãos cada família, cada pessoa. Proteja, guarde, dá-nos a tua bênção, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos ver então quem é que está aqui. Então quero agradecer a dona Rose, minha namorada, que está aqui do meu ladinho direito aqui, sentadinha no sofá que foi preparado para ela, pelo apoio, Já anotou os nomes iniciais, já falamos, agora vem o complemento, O complemento aqui. Vamos lá. Maria Barbosa, se eu não me engano, era de Caetés 1. Será que é isso? Desculpa. É de Caetés 1? Maria da Pegada, aquele abraço, viu, Maria? Joana Dark, a esposa do André, lá de Nova Morada. Irmã Maria José, que privilégio ter você conosco, viu, Maria José? Se eu não me engano, de Vale das Pedreiras. A Jeane Ferreira, amiga da família, amiga do coração. Daniel Paulo Maciel, ou Daniel Paulo agora, será que é ele? É ele mesmo, Daniel Paulo Maciel, o filho do irmão Albergo. Isso quer dizer que o irmão Albergo também está assistindo. Josilene está assistindo. Vinícius está assistindo. Um abraço para essa família querida. Eliane Pereira está conosco. Tassiene Vilela também está conosco. Estevão Eduardo, daqui de Matinha. Eu estava com saudade de você, Estevão. Eu mandei o link para você de propósito, viu? Rosilene Silva está conosco. Nesse momento estava com 49
compartilhamentos. Sandra Cabral conosco, que é, nesse caso, a esposa, a namorada do Fernando. Ivone Bezerra, privilégio, Ivone, você conosco. Fátima Emídia conosco. Francisco de Assis, lá de Tabatinga. Gustavo, Adriano, eu não posso esquecer de falar da Marinha. A Marinha está conosco também. Seu João, a família toda reunida aí, né? Lani Silva conosco. Cessa Morim, Cessa, que bênção ter você conosco. E com certeza você fez as anotações todas necessárias, né? Muito obrigado, viu? Nadiane Machado, Jorge Luiz dos Santos, Lia Silva conosco aqui de Caetés 3. Lia, seja bem-vinda. De novo, Lani Silva, Cleonice Cordeiro de Jardim Primavera, com certeza. O Williams também está junto lá, e os dois filhos juntos. Júnior Alves conosco, é uma bênção. Gabriel Macedo e Marinha está aí. Jamil Barbosa, Marcone Alves lá de, olha só, de Vale das Pedreiras, com certeza Isabel também deve estar junto com a família. Josiane, minha prima linda, é um privilégio, Josiane, mais uma vez você conosco, viu? Lá de Chile, conosco. Alisson Lins, uma bênção ter você conosco, Alisson. Milka Botelho, Paulo Roberto provavelmente seja de Nova Morada. Nesse momento parece que estava com 75 compartilhamentos. Agora nós temos aqui 78 compartilhamentos. Que benção, viu? E nós temos aqui, não, mas foi mais. Está marcando aqui 44 pessoas assistindo. Não? É outra coisa que você quer ver? Aqui, 4.000. Ah, tá aqui. Ah, tá. O alcance aqui é para aproximadamente 4.211 pessoas. Que bênção, viu? Tem mais? Não, aqui fechamos aqui. Gente, que maravilha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, por você abrir a casa para a gente, e que Deus possa ser louvado por nossa vida, onde estivermos. Deus te abençoe, um bom descanso. Fica com Deus. E quarta-feira que vem, estamos de novo neste mesmo escritório para poder conversar juntos. Um abraço. Deus te abençoe.